Fala galera do canal Somos Gigantes, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Está iniciando mais um vídeo da nossa série de perguntas aos candidatos a presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro nas eleições do dia 21 de maio. Estamos quase chegando lá, hein, pessoal? E hoje a gente se encaminha para a quinta pergunta que nós fizemos para os candidatos. No vídeo anterior, você pôde ouvir da boca dos candidatos o passo a passo, os caminhos para a mudança do estatuto do clube. Caso você queira conferir, é só ver o vídeo anterior. No vídeo de hoje, a quinta pergunta que fizemos para todos os candidatos. E a pergunta foi: candidato, vamos falar um pouquinho de propostas então. Quais são os pilares da sua gestão caso você seja eleito? Fale para a gente um pouco mais das suas propostas. Confira aí a resposta de todos os 4 candidatos. Olha, as propostas, elas passam pela uma mudança e modernização do estatuto, elas passam pelo futebol, da relação do conselheiro com o futebol. Essas propostas, elas passam também pela questão das investigações que estão em andamento, que é a mesa diretora que tem que estar cuidando disso aí em cima, porque saindo essa mesa diretora que renunciou, né, que é o Paulo Cifuentes e o Valdeir e o José Dalai Rocha, eles também anunciaram renúncia quando o Wagner renunciou, que foi um acordo que fizeram para que o Wagner, o Hermínio e o Granata renunciassem, que eles também renunciariam a partir do dia 1º de junho. A questão também da eleição, que a gente tem um grupo de conselheiros natos que faleceu ou que não está mais no clube, e existe uma vacância e existe uma cobrança dos conselheiros efetivos para que seja feita essa votação, né, para que eles possam entrar. Eu acho que tem que criar uma participação maior do conselheiro na administração do clube, prestando contas, né, do Cruzeiro. Essa é uma proposta que tem, mas para que isso aconteça, eles têm que entender o direito deles, até onde vai o direito deles, até onde vai o dever deles. E muitas vezes fica confuso, porque esse estatuto, por exemplo, ele teve uma mudança, uma votação em 2009, e em 2015 ele teve uma alteração pequena, esse estatuto que a gente tem agora, pequena, só para atender às exigências do Profut. E isso é uma cláusula lá que só para atender e a gente acaba dispersando. Então, você vê um estatuto de 2009, que quando aconteceram os problemas que aconteceram, você perguntava para um conselheiro assim: você pode vir comigo? Não sei se eu vou, mas o estatuto fala isso. Fala, o cara não sabia, né? Porque não está acostumado a ler o estatuto. Então, a ideia de ter outras reuniões, até eu coloquei a questão de ter algumas reuniões, eu até falei nas propostas de organizar o conselho para viagens, que o time vai jogar fora, aí o torcedor falou assim: vai bancar viagem para conselheiro? Não, as viagens que nós fazemos, enquanto conselheiros, nós aqui pagamos as nossas despesas, nós alugamos o ônibus também, igual vocês fazem a torcida. Algumas torcidas do Cruzeiro até dá ônibus, né, para ir e tudo mais e tal. Mas tem aqueles torcedores que estão no interior, que vêm para cá, eles vão lá e rateiam o ônibus e vêm. Eu tive em Varginha para ver o jogo Cruzeiro e Boa, eu fui com um conselho de gestor, nós dividimos um micro-ônibus daqui para lá. Fomos 14 pessoas no micro-ônibus. Então é o seguinte, criar essa interação do conselho, sabe? Esse trabalho, apesar de falar assim, uma proposta, é um trabalho que assim, você tem que pontuar bastante coisa no estatuto para que você possa aplicar de forma eficiente e eficaz blindando o Cruzeiro das mazelas que ele viveu nos últimos tempos, né? Então, eu entendo que esse momento agora do tampão, porque essa mudança estatutária, ela não vai valer para esse ano, nem para a eleição de outubro, ela só passa a valer a partir de 2021. Você não pode mudar o estatuto para que ele passe a vigorar no ano que tem eleição, a Constituição não permite. Então, na verdade, o trabalho que nós vamos fazer agora é um trabalho que vai ser colhido a partir de 2021. E uma outra coisa que eu acho importante é que nesse estatuto tenha já previsto a participação democrática do sócio torcedor. Tá? Porque isso cria uma dificuldade maior para você emparelhar o Cruzeiro como foi feito através de conselheiros, ou seja, quando entram diretores com maldade igual esses estavam aí,
eles acabam aparelhando, oferecendo cargos para conselheiros, né? Cargos para filhos de conselheiros, filhas de conselheiros, noras, genros de conselheiros, e eles acabam optando, tendo o voto dessas pessoas para as matérias que eles querem aprovar ou para permanecerem, perpetuarem o cargo, né? Porque toda vez que ele se candidatar, ou quem ele lançar como candidato, vai vencer, porque ele tem os conselheiros na mão. Uma vez que você tiver a torcida, quando você multiplica o número de votos, para aparelhar fica mais difícil, né? Então, eu acho importante isso. E também, eu acho que, como a torcida que é dona do Cruzeiro, e eu, antes de ser conselheiro, eu sou torcedor, mais do que justo que tenha essa participação democrática do torcedor. Então, essas são as propostas aí. Mas tem muita coisa lá para a gente sentar e esmiuçar e oferecer para o Cruzeiro. A valorização do associado, a valorização do torcedor e a valorização do futebol. Fundamental resgatar o patrimônio moral do Conselho, né? O Conselho tem estado desagregado, existem muitas vagas para ser reposta de natos, mas entendemos que o atual Conselho, que está sob júdice, não é o ideal de fazer o preenchimento dessas vagas. A convocação do Conselho, para a eleição do Conselho, que a princípio se dá em dezembro, será feita como um Conselho Constituinte, exatamente pela importância que terá essa discussão em cima da separação do clube social e do futebol empresa. Então, é nesse sentido que são as nossas determinações, sempre primando pela ética, pela transparência, pelos princípios. Tá, joia. Tem mais 3 minutos e meio para falar das propostas. Quer falar mais alguma coisa? Apresentar um pouco mais aí do plano de governo, digamos assim? Salientando é sempre importante frisar esse nosso lema, preparar o Estatuto para a reforma estrutural, a segunda reforma, quando iremos transformar o futebol em empresa. Não vejo saída, principalmente esse pós-pandemia, que certamente as finanças de todos os clubes e o do Cruzeiro muito sacrificada, terá que passar pelo esse clube empresa com aporte de investidores, do sócio torcedor, de forma o Cruzeiro continuar a potência que sempre foi. Então, é nesse sentido da importância do momento. Vamos lá. Ainda bem que eu já falei quase todas aqui, mas é bom enumerá-las, né? As propostas, que a gente pode esquecer de alguma. A valorização dos conselheiros, eu disse para você, numa pergunta anterior, que nós seremos presidente dos conselheiros, diretores dos conselheiros. A terceira proposta é a eleição dos conselheiros natos. Já estou na terceira. Subirão para conselheiro natos aproximadamente 55 vagas e subirão 60 suplentes, passarão a ser conselheiros efetivos, porque o número é maior de efetivos que aquele que eu disse, já faleceram, infelizmente, alguns conselheiros efetivos. A Assembleia Geral, serão 3 Assembleias Geral, que nós temos que realizá-las até novembro. A de dezembro é a eleição dos novos conselheiros, os 220 efetivos. Presta atenção nesse detalhe. Em dezembro será feita uma eleição para 220 conselheiros efetivos e 110 suplentes. Aí é uma nova lista. Aqueles que são efetivos podem candidatar novamente e a mesma coisa o suplente, entendeu? O nato não. O nato é nato, ele estando em dia com a sua mensalidade. Se ele atrasar 6 meses, se não me engano, ele pode ser excluído do clube. A quinta proposta
foi importante essa lembrança sua, nós vamos homenagear todos os ex-vice-presidentes, todos. E também vamos com o título de conselheiro benemérito, o vice-presidente do Cruzeiro e o vice-presidente do Conselho Deliberativo, aqueles que já foram exercer o cargo. Por quê? Me perguntaram por quê. Porque o vice-presidente, de uma forma ou outra, ele ajudou o presidente. Ele trabalhou do lado dele. O Cruzeiro, porque ele tem que viajar, ele tem que sair, ele trabalhou do lado do presidente. E tem muita injustiça aí. E fui cobrado, no bom sentido, de alguns ex-secretários. Olha como é que a política é um trem gostoso. Nós estamos batendo papo, nós estamos fazendo política aqui. Então, o que acontece? Todos os ex-secretários, porque são 2 ex-secretários, né, que são eleitos, eles também vão ser homenageados com o título de sócio benemérito. O que o estatuto prevê, sócio benemérito. É diferente de conselheiro benemérito. É um reconhecimento a todos aqueles que foram secretários. Me perguntaram assim, a questão daqueles que renunciaram. Isso é um caso que a comissão vai resolver, não sou eu, né? Eu não usarei a caneta, não, eu usarei o estatuto, esse que eu falo com todo mundo. É a nossa carta magna. E aquilo que eu falei com você, a comissão, as comissões com a participação de torcida organizada, entendeu? Eles vão ter um espaço na nossa administração. E os suplentes que terão acesso à Assembleia. Você vê que é muito, muito enxuta a nossa proposta, porque o prazo é curto. Eu vou ficar aqui 1 hora falando de proposta, não faço nada. Agora, uma coisa eu te garanto, me cobre na nossa chapa, somos todos cruzeiros, se for eleito. Nós vamos fazer. Eu não posso garantir se as outras chapas vão fazer isso. Eu tenho essa dúvida. Será que eles vão fazer? Porque as nossas estão comprometidas com os conselheiros, estão comprometidas, registradas em cartório. Então, nós vamos executar as nossas propostas. Agora, será que as outras chapas vão fazer isso? Não vai ter churrasco, não vai ter bebida, não vai ter café, não. É trabalhar. Cruzeiro está precisando de gente para trabalhar, sangue novo. Boa. Show de bola. Tem mais 25 segundinhos. Está satisfeito? Show de bola. Vamos lá. Então tá. Bom, acerca dessas propostas, quero dizer que nós vamos ter tempo hábil, repito, para concretizar tudo aquilo que seria ideal. Então, 7 meses são, assim, um período assim, curto, mas, dentro do que for possível, nós vamos trazer na seguinte situação: zelar pelo fiel cumprimento do mais relevante instrumento normativo, que é o Estatuto, é a nossa Bíblia. Esse deve ser reverenciado e deve ser o primeiro pilar da administração e de um conselho. Observar o Estatuto como nós, brasileiros, observamos e devemos observar a nossa Constituição. E exercendo esse papel de uma forma impessoal e pública, transparência dos atos. E fazer também, cada um dos nossos conselheiros, assim, valer o resgate da credibilidade do nosso conselho, que nessa fase que está, felizmente, sendo ultrapassada, passou por diversas críticas. Então, nós vamos sempre promover aquele que o conselho, de fato, sempre foi um conselho altaneiro, um conselho independente, de fato, que venha realmente exercer o papel que sempre foi da sua tradição. E o Estatuto deve ser modernizado. Em diversas situações ficou evidenciado que ele merece a revisão, já que existem omissões e obscuridades, e a reforma é imprescindível para que a instituição retome seu pleno progresso. Então, a primeira medida que nós pretendemos tomar, pelo curto espaço de tempo, seria, primeiro, nós primarmos por essa criação do compliance, que eu já vi agora há pouco dizendo, para poder tudo ser filtrado e passado por um crivo prévio, já que tudo deve ser feito de maneira clara e pública.
os gastos e tudo mais através do sistema de compliance que vai ser inserido no âmbito do estatuto. Uma também inserção de uma proposta orçamentária deve dispor o estatuto para que os dirigentes sigam aquilo que vai se gastar dentro do que se arrecadar, ou seja, para não haver assim esses rombos aí que grandes clubes brasileiros passaram por isso, ainda passam, e a gente então vai ter um canal assim de controle através de um orçamento que vai ser feito para poder exercer aquele papel da economia que só pode gastar aquilo que de fato se arrecada, para não evitar. É claro que investimentos vão ser feitos para poder o time deslanchar e voltar à Série A e tudo mais, mas é claro, são investimentos responsáveis e não gerem um caos, algo assim que possa ser bem assim investido. Também eu acho que uma coisa fundamental também no estatuto é democratizá-lo. E nesse passo aí vem aquilo que, de fato, a gente tem como obstinação, que é exatamente dar voz e voto ao sócio-torcedor, né? Através de, claro, critérios que o nosso Conselho Deliberativo vai estabelecer. Sempre entendendo que, é claro que a implementação dessa ideia eu vou se propor de plano, acho que deve ser de imediato implementado. Só que, por força de dispositivo constitucional, artigo 16 da Constituição, não há como, em ano eleitoral, se implementar essa possibilidade, por exemplo, de voto já nesse ano, porque a Constituição não permite, mas nada impede que no Estatuto já se preveja a inserção da possibilidade do sócio-torcedor votar em critérios que vão ser traçados. E isso aí funcionou muito bem no Esporte Clube Bahia, por exemplo, no Internacional. O Bahia, por exemplo, é um exemplo que a gente pode citar, que veio também num processo de caos financeiro, foi para a segunda divisão e mudou o estatuto. E é claro que não é só a mudança do estatuto que vai resolver todos os males, mas é fundamental que ele se modernize, democratize, para que possa, então, o time retomar o seu caminho, como o Bahia retomou, e certamente nós também retomaremos. Então, 30 segundos. Como? 25 segundos. Só a última coisa. E nas votações do Conselho, eu vou também propor que sejam públicas e transparentes, ou seja, nas questões mais assim simples, votação como é feito, mas nas questões relevantes, como, por exemplo, impeachment de presidente, sejam abertas e fundamentadas para ressalvar essa transparência que eu sempre estou considerando como relevante.